Abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. Tomaremos por base para esta reflexão nesta noite. Antes da leitura, eu agradeço a Deus por tudo que já foi realizado até este momento. Agradeço a todos os visitantes, todos os membros da Primeira Igreja Batista do Jordão, congregados, os que participaram aqui. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, cada uma das irmãs. E quero dizer que quando terminar o culto, a comissão que elaborou a programação deste culto pede que todos se dirijam ao salão posterior, pois vai oferecer um bolo alusivo a este evento. O nosso irmão Diácono Roberto falou do bolo espiritual, mas vamos ter também um bolo material para registrar, marcar exatamente este momento. Todos trouxeram suas Bíblias, e quem não trouxe, chegue perto de alguém com suas Bíblias e faremos esta leitura. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O tema da nossa reflexão é o seguinte: a função da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo. O nome, a palavra igreja. O que esse texto diz aqui? Exatamente a fundação daquela que é a instituição mais importante de todas as instituições que existem, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós temos algumas coisas importantes desse texto. Primeiro, a confissão do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, o que esta confissão está dizendo? Que Jesus é o Messias, que Jesus é o que fora prometido em todo o Antigo Testamento. E quem é o Cristo? É a presença de Deus de forma corpórea. No Antigo Testamento, todas as revelações, elas estavam no âmbito espiritual, mas Deus estava revelando que um dia Ele iria estar de forma corpórea com o seu povo, vindo para salvar toda a humanidade. E nós vamos verificar aqui em João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, identificando quem é o Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, a igreja, a origem da igreja é o céu.
Quem edificou a igreja foi Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de forma corpórea. Portanto, quando nós agradecemos a Deus por uma fração da igreja de Cristo local, nós estamos agradecendo a Deus porque fazemos parte de uma instituição celestial. A igreja não é uma invenção de homens, a igreja não é uma associação de bairro, a igreja não é um partido político, a igreja não é o Congresso, uma Assembleia de Deputados, o Congresso Nacional. Não, a igreja é aquela instituição que representa o céu aqui na terra. E nós, como cristãos, temos que ter consciência de fazermos parte da instituição mais importante do mundo. Quantos e quantas pessoas o seu caráter foi forjado, foi edificado, foi trabalhado exatamente na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantas mensagens, quantas lições estão gravadas nas mentes e nos corações daqueles que fizeram e que fazem parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois desta confissão do apóstolo Pedro, aí Jesus disse para ele, disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não estava dizendo uma palavra ao ar, ele estava dizendo algo que Deus havia revelado que a identidade de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na sequência, Jesus diz para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui eu quero dizer um detalhe: as classes gramaticais, elas são em todos os idiomas, e Jesus usa aqui o pronome possessivo. O pronome possessivo é em língua portuguesa, é no grego, é no inglês, é no francês. Essa classe gramatical, minha, pronome possessivo, edificarei a minha igreja. E quem é a igreja? A igreja é cada um de nós que está aqui. E não confundamos a igreja com a casa de oração, com o templo. Nós somos a igreja. E se Jesus diz: edificarei a minha igreja, quem é o proprietário da igreja? Ninguém abre a boca e diz: olha, o pastor Gilmar é o dono da igreja. Eu não sou dono de igreja nenhuma. Quem é o dono da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é que é o dono, Ele é o proprietário de nossas vidas. Cada um de nós somos uma possessão de Jesus. Cada um de nós um dia estaremos no céu. Então, quando a gente lê aqui: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja do pastor A, do pastor B, do pastor C, não, é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nesta palavra de Jesus, quando ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele faz uma declaração de guerra ao inferno.
Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem atacar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, podem perseguir, aconteça o que acontecer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, contra a igreja, e a igreja é cada um de nós. O inferno não prevalecerá. E mais um detalhe aqui, é quando Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. E alguém pode pensar, Jesus estava edificando a sua igreja no apóstolo Pedro. Não. Em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Pedro, ele diz quem é a pedra. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra. Ele quem? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não adianta procurar salvação fora de Jesus Cristo, porque nenhuma outra pessoa foi autorizada a salvar a humanidade. Só Jesus Cristo salva. E aí nós vamos para os objetivos da igreja, e nós queremos destacar os objetivos da igreja. Afinal de contas, qual é o tema? O tema é a função da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo. Por que nós existimos como igreja? Porque Jesus também disse. E aí nós vamos para João capítulo 4, versículos 23 e 24. João capítulo 4, versículos 23 e 24. E Jesus estava falando com a mulher samaritana. A mulher samaritana e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus revelou para aquela mulher um dos objetivos da igreja. E o que ele disse para aquela mulher? João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. 2 parâmetros na adoração: em espírito e em verdade. Mas tem outros parâmetros. A adoração não é um vale tudo. A adoração não é chegar aqui na casa de oração e dizer que pode fazer qualquer coisa. Não, existem parâmetros. E aí a gente vai para Hebreus capítulo 12, versículo 28. O que é que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 28? Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Mas 2 parâmetros na adoração: reverência e temor. Então a adoração não é um vale tudo. Eu posso fazer o que quiser na adoração. Negativo. Não é o pastor Gilmar que está dizendo. Está aí, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Reverência e temor. Então quando nós estamos adorando a Jesus, nós temos que adorar reverentemente. Nós não estamos adorando semelhante a nós estamos adorando a Deus, estamos cultuando a Deus. Portanto, reverência e temor, anteriormente em espírito e em verdade. Mas
o apóstolo Paulo estabelece mais 3 parâmetros como deve ser a adoração. Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando a gente vem para a casa de oração, a gente não deixa o nosso juízo dentro do cesto do lixo, dentro de casa, isto é, vem sem juízo. Não! O culto é racional. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que o culto, o vosso culto racional. Segunda coisa, santo. O que é santo? Santo significa que não é de qualquer forma que a gente deve glorificar Deus. Por exemplo, a nossa roupa vestida dentro da casa de oração é uma roupa que expresse a santidade do local que nós estamos presentes. Não é qualquer tipo de roupa que a gente sai de casa e vem para a casa de oração. Então é um lugar de santidade, e a palavra de Deus estabelece isso. Significa que quando a gente sai de casa e vem para a casa de oração, nós estamos indo para um lugar onde reina a santidade. E outra coisa, outro parâmetro, a sanidade. A sanidade. O que é que o apóstolo Paulo diz? Culto racional, portanto culto com juízo. Não é qualquer coisa que eu chegue aqui e vá fazer e vá dizer, é o Espírito Santo que está fazendo no meu lugar. De forma alguma. Sanidade. Devemos saber esses parâmetros na adoração, em espírito e em verdade, reverência e temor, santo, sanidade racional. E agora nós vamos para um outro objetivo da igreja do Senhor Jesus, e esse objetivo é permanente. Qual a igreja de Cristo que não existe para adorar? E agora vamos ver outro, o evangelismo. Qual a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que não tem como objetivo a evangelização? Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, e Mateus capítulo 24, versículo 14. O que é que diz em Marcos 16, 15 e 16? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então esse é o objetivo até a volta de Cristo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo existe para evangelizar. E o que é evangelizar? É falar de Jesus. Falar de Jesus para quem? Para os crentes? Não, falar de Jesus para os incrédulos, para aqueles que não aceitaram ainda. Então a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que evangelizar. E quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15 e 16, e Mateus capítulo 24, versículo 14, quando ele diz: e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então quer dizer que até o fim, até a volta de Cristo, até o juízo final, a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e fora do tempo, aqui no templo, no metrô, ao ar livre, na vizinhança, aos filhos incrédulos dentro de casa, aos parentes. A gente tem que pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Terceiro objetivo da igreja, o serviço. Para que a igreja de Cristo existe? Para servir. Gálatas capítulo 6, versículo 2. E preste bem atenção, aquelas pessoas que dizem que no Novo Testamento não existe lei, estão enganados. Vou dizer uma agora.
Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gravem bem o que é que o apóstolo Paulo diz aí: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é a lei do pastor Gilmar, não, é a lei de Cristo. Agora, qual é o exemplo do serviço? Jesus disse, Mateus capítulo 20, versículo 28, ele é o exemplo. O que é que ele diz? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E o que é servir? Servir é ser útil. Qual foi o hino que o HCA cantou? Brilha no viver. Não somente para fazer um feito singular, é mistério, agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Dentro da igreja, fulano ocupa um cargo dentro da igreja, mas aquele cargo é tão humilde, faça com fervor. É uma honra você desempenhar aquela tarefa dentro da igreja do Senhor Jesus. Você é um servo, você está servindo a Jesus, você não está servindo ao pastor, você não está servindo a um outro irmão, você está servindo a Jesus. Então, cada pessoa que recebe um cargo para servir na igreja de Jesus, ele é um privilegiado, é uma honra a gente estar aqui agora, é uma honra prestando esse culto a Deus. Não estamos prestando esse culto ao pastor, o pastor não é Deus, o pastor não é Jesus. Nós estamos prestando culto ao Senhor Jesus. Portanto, o serviço é um outro objetivo até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus é outro objetivo, servir. E o que é servir? É ser útil. E outra coisa, você deve ser útil sem esperar um muito obrigado, sem esperar um reconhecimento. Não, o que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Mas aquela pessoa é chata, aquela pessoa não gosta de você. Faça. O que é que o apóstolo Paulo diz? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que nós devemos fazer. E já caminhando para o final, qual outro objetivo da igreja do Senhor Jesus? O ensino. O ensino. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Gravem duas palavras que vão ser ditas aqui. Mateus capítulo 28, 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Significa discípulos, significa alunos, significa aprendizes. Nunca nós receberemos um diploma dizendo: você não precisa mais ler a Bíblia, você agora é doutor na Bíblia, não precisa mais ler a Bíblia. Engano. Até a volta de Cristo a gente tem que ler a Bíblia. O que é que diz? Salmos capítulo 1, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora veja o que é que Jesus diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O pastor, o diácono, o membro da igreja, quando for evangelizar, ele tem que dizer o que Jesus mandou. Você vai inventar uma coisa na sua cabeça e vai dizer para outra pessoa, aí a pessoa vai dizer: prove na Bíblia. Mas não tem na Bíblia. Então por que você está ensinando uma coisa que Jesus não mandou? Você tem que ensinar o que Jesus mandou. É Ele que diz aqui: ensinando-os a observar todas as coisas que eu quem? Jesus vos tenho mandado. E olha a promessa: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, até a consumação dos séculos, a gente tem que ensinar. Então, as igrejas, todas as igrejas, não abram mão da escola bíblica dominical. Quando uma pessoa se converte, ela não vai ser doutrinada na casa da gente, não.
ela vai ser doutrinada na casa de oração, ela vai ser doutrinada aqui, escola bíblica dominical, hall de bebês, infantil, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, todos estarão sendo doutrinados, ensinados aqui. E por último, o objetivo, nós vamos extrair do Salmo 133, versículo 1. O que é que diz os Salmos 133, versículo 1? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o povo de Deus deve trabalhar de forma unida. A estrela da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é o pastor, não é o diácono, não é a líder de uma organização. A estrela que brilha na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Ele próprio, é Jesus. Todos nós trabalhamos para Jesus. A causa da igreja não é uma causa particular, é uma causa de Deus. Então, quando nós trabalhamos em união, em comunhão, o foco é Jesus. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com aquele irmão, eu não gosto de trabalhar com aquela irmã. Por quê? Quando você diz isso, você está dizendo que você é superior àquela irmã ou àquele irmão, e não é. E não é. Porque na igreja de Cristo, ninguém é colocado para trás. Ninguém. Todo mundo é útil na igreja de Cristo. Até aquele simples trabalho que você pensa que é um simples trabalho, mas você é útil na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora a gente sabe qual a função da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo. Primeiro, a gente sabe que quem fundou a igreja foi Jesus. Segundo, a gente sabe que o fundamento da igreja é Jesus. Terceiro, a gente sabe que a igreja existe para adoração. Agora, não do jeito que a gente pensa, mas do jeito que Jesus diz. Todo mundo sabe que a igreja é para evangelizar. Quem não sabe que a igreja é para evangelizar? E outra coisa, é só o pastor que tem que evangelizar? É só o pastor que tem que evangelizar? Não. Cada pessoa que faz parte da igreja, você é a igreja. Igreja somos nós. Então você vê um parente seu indo para o inferno, você não vai alertar aquela pessoa para que ela aceite Jesus, não. O maior centro missionário que existe é a nossa casa, é a nossa família. E quantas pessoas, se você pegasse uma folha de papel agora e colocasse parente e tal, ele nunca aceitou Jesus. Fale com ele, abra a Bíblia, leia a Bíblia para ele, dentro da sua casa, os seus parentes. E muitas vezes você está preocupado com fulano que está bem distante, e aquela pessoa 24 horas dentro da sua casa está indo para o inferno. Portanto, o maior centro de evangelização é a nossa família, e devemos ensinar. Servir, a igreja serve, não é para receber nada de benesses governamentais, não, e nem tem solução de continuidade. A igreja serve em momentos bons e em momentos ruins. Na pandemia a igreja serviu, sem pandemia a igreja serviu, não parou, não deixou de servir. Por quê? Porque é um objetivo fundamental da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinar, doutrinar é outro objetivo. Escola bíblica dominical, venha dia de domingo, venha. Primeira Igreja Batista do Jordão tem escola bíblica dominical para todas as idades. Todas as idades. Venham, participem. Ninguém pense que ele sabe tudo dentro da Bíblia porque não sabe. Tem que vir para aqui para aprender, para estudar. Escola bíblica dominical é a maior escola do mundo. E por último,
comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Portanto, neste momento que nós somos gratos a Deus por 62 anos da primeira igreja batista do Jordão, nós somos uma fração dessa igreja que está aqui, está no Pará, está na Paraíba, está na Bahia, está em São Paulo, está em Brasília, em todos os lugares. Portanto, que nesta noite a gente saiba por que nós, como igreja de Jesus, existimos, por que nós existimos. Então, que Deus nos abençoe e que essas verdades fiquem gravadas em nossas mentes e em nossos corações, e que hoje não tenha sido apenas um momento, mas algo que a gente saia daquelas portas um pouquinho melhor do que a gente entrou. Que Deus nos abençoe. E após o término do culto, mais uma vez, enfatizo o convite. Vamos para o salão posterior, porque vai ter a parte de koinonia. O que é koinonia? Koinonia é comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União aqui e depois união lá, comendo, conversando, é comunhão também. Que Deus nos abençoe.